Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim vem chegando com a gente hoje para analisar o conservadorismo no Brasil. O Diego ouviu especialistas com pontos de vista diferentes sobre o avanço do conservadorismo a partir do resultado do primeiro turno das eleições. É isso, Diego. Bom dia para você. Bom dia, ouvinte da Nova Brasil. Agora chegou. Bom dia novamente, Mauro Michele, ouvinte da Nova Brasil. No início da campanha, eu escrevi um texto dizendo que os principais candidatos não eram o que eles demonstravam ser, não eram o que eles se vendiam, como eles se vendiam, né? E mandei na minha lista de transmissão aqui no WhatsApp com deputados, senadores, ministros, por aí vai. E aí uma deputada federal me devolveu assim: "Ah, Diego, não seja ingênuo. Bem-vindo às campanhas eleitorais. É isso, é assim que funciona. É ser alguém que você não é." Eu pego o gancho dessa historinha para dizer que o atual governo se apropriou do conservadorismo, né? O governo Bolsonaro se diz conservador e aí quem é conservador tem que entrar nesse pacote do governo Bolsonaro. O conservadorismo, ele é uma corrente de pensamento séria, tem teoria, tem estudos. Existe muita gente que estuda isso no mundo há muito tempo. Ser conservador não é dizer da boca para fora: eu sou conservador e aí a partir desse princípio você é conservador. E quando isso se mistura com paixão política, Mauro Michele, com estratégia de campanha, aí vira uma zona, porque aí não precisa você ser conservador, basta você dizer que é, basta você aparentar ser conservador, que para a discussão política, para a narrativa política, você automaticamente já vira conservador. E aí a gente olha para o lado e vê contradições muito fáceis, né? Vê muitos conservadores na nossa vida, aí ao redor de nós, que se dizem conservadores, que, por exemplo, a pessoa tem a vida dela pessoal, ok, mas ela é infiel no casamento, ela frequenta casas de diversão noturna, enfim, outras coisas, mas ela se diz conservadora e lá no WhatsApp dela, nas redes sociais dela, tá lá a bandeirinha do Brasil e tá lá Deus, pátria, família, conservadorismo. Bem, fato é que para boa parte do eleitorado brasileiro pega o discurso em torno de assuntos como aborto, liberação das drogas, ideologia do gênero. Isso é um fato. Para boa parte do eleitorado brasileiro pega atrelar a figura de um candidato a algo messiânico. A gente já falou isso aqui. A figura de alguém que é um enviado por Deus, que vai ser eleito e que vai salvar o Brasil do mal, né? Isso está tudo misturado ali nessa confusão de conceitos em torno do conservadorismo, misturado com religião e tudo mais. Mas, para boa parte do eleitorado, pega linkar um programa de governo ao cristianismo, né? E prova disso, que isso ecoa e reverbera na sociedade, é o resultado do primeiro turno das eleições do último domingo. O Bolsonaro aparece ali com algo em torno de 5 milhões de votos atrás do Lula na corrida presidencial, mas o bolsonarismo, de maneira geral, nas eleições para deputado federal, nas eleições para senador, até mesmo nas eleições mais locais para deputados estaduais, saiu vitorioso. O bolsonarismo saiu vitorioso. A gente está vendo análises aí desde domingo na imprensa, entre lideranças políticas, dizendo que mesmo que o Bolsonaro perca o segundo turno para o Lula, a corrente bolsonarista ela está forte, ela é uma realidade. E isso precisa ser analisado. Eu ouvi dois especialistas com pensamentos diferentes em relação a esse assunto e eles nos ajudam o nosso ouvinte da Nova Brasil FM a entender um pouquinho dessa questão do conservadorismo misturado à política no Brasil. O primeiro a falar com a gente é o Leandro Gabiati, ele é doutor em ciência política, professor e diretor da Domínio Consultoria, e ele nos traz a seguinte opinião. Vamos ouvir, por gentileza. Diego Amorim, bom dia, audiência da Nova Brasil. O Brasil, historicamente, partindo da colonização, passando pela formação do Estado, do projeto de nação, chegando até os nossos dias, tem características conservadoras, inclusive até com alguns traços autoritários, escravatura, uma desigualdade social muito importante, um perfil social mais conservador. Isso aí pelo lado acadêmico histórico. Vamos olhar um pouquinho já mais para o presente, né? Um movimento de base muito sólido que vem já há algumas décadas, vindas do agronegócio, um trabalho muito
bem feito na área de comunicação, de base social muito importante das igrejas neopentecostais, fábricas de armas, um movimento social que revela, de fato, uma sociedade com valores mais tradicionais, mais conservadores. Esses valores estiveram sempre aí, só que é agora que eles aparecem. Vamos lembrar das eleições da década de 90, 2000, em que a gente teve sempre dois polos, né? PT por um lado à esquerda e a centro-direita com o PSDB. Certamente esses setores mais conservadores, muito mais tradicionais, não tinham um candidato que os representasse. Restava para eles votar em candidatos do PSDB. No entanto, o PSDB teve falhas, teve problemas, decisões erradas, e esse polo que era do centro-direita foi ocupado pela direita, com Bolsonaro, né? Mas temos aí agora justamente um movimento com uma base social muito forte, muito presente, e que encontra agora, né, uma figura que os representa mais fielmente. Todo esse movimento que tivemos na eleição no Congresso, eu te digo um Congresso de cor verde e amarela, por assim dizer, né, mais tradicionalista, com valores mais tradicionais, faz parte dessa realidade. Aspectos históricos e aspectos conjunturais explicam, de alguma forma, essa realidade que nós vimos no primeiro turno. Muito bem, essa é a opinião do Leandro Gabiati, que é cientista político. Eu resumiria então o seguinte: para ele tem duas questões aí. Uma questão de comunicação, ele ressalta isso ali, que agronegócio, igrejas neopentecostais passam a usar a comunicação de maneira mais eficiente para divulgar as suas ideias e as suas teses. A gente veio de muitos anos de PT seguidos, em que essa corrente progressista entrou de fato forte nas universidades, nos meios de comunicação, nas empresas, nas estatais, e aí vem um trabalho de comunicação sendo feito também por essas pessoas que se dizem ter valores mais tradicionais, né? O cientista político usa até essa expressão algumas vezes. E a segunda questão, ele faz uma análise mais política, de vácuo de poder mesmo, né? É o que a gente escuta aqui em Brasília. O Bolsonaro conseguiu lá em 2018, diante daquele cenário, que era um cenário do ex-presidente Lula preso, sentir a temperatura da sociedade, identificar, e ele já vinha de 27 anos no parlamento fazendo isso quase que diariamente, firmando o pé nessa linha de pensamento, nessa corrente de pensamento, e aí ele vê que existe um vácuo de poder. O nosso cientista político aí, Leandro Gabiati, até cita o declínio do PSDB, os erros do PSDB, e aí surge o Bolsonaro como essa força que vai, no entender do cientista político, quase que somente despertar algo que estava adormecido, mas que sempre existiu na sociedade, que é esse pensamento conservador. Por outro lado, a Michele Prado, ela é autora dos livros Tempestade Ideológica e Red Pill, Radicalização e Extremismo. Ela também pesquisa sobre a extrema-direita, radicalização e extremismo. Ela vive na Bahia e ela também gravou um áudio para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM. Ela tem uma visão um pouco mais preocupante, ela faz um alerta em torno dessa onda conservadora no país. Vamos ouvir a Michele Prado. Bom dia, Diego Amorim e ouvintes da Nova Brasil FM. Um prazer estar aqui conversando com vocês. No domingo nós tivemos agora um resultado que para mim já era esperado, devido ao longo processo de radicalização da direita no Brasil que a gente vem atravessando. Parte desse eleitorado já foi capturado pela extrema-direita. O próprio presidente é um presidente de extrema-direita, ou seja, aquele que rejeita a democracia liberal e seus pilares básicos, como a liberdade de imprensa, a separação de poderes, a proteção às minorias e o respeito à dignidade humana. Então, quando nós vimos aqueles números de mais de 40%, muita gente se espantou, mas isso é reflexo de um grande ecossistema digital no qual nós temos informações não verídicas circulando, conceitos extremistas circulando e muita gente sendo cooptada e capturada para essas crenças extremistas que trarão consequências na sociedade também. Não muito longe, semana passada, por exemplo, nós já tivemos 2 atentados em escolas aqui na Bahia, 2 adolescentes, e um deles deixou um manifesto onde muitas crenças estavam ali explicadas nesse manifesto e grande parte era voltada para a extrema-direita. Isso é reflexo do discurso da extrema-direita totalmente disseminado no debate público, trará consequências para a gente. O bolsonarismo não é o conservadorismo.
Tá aí, a opinião da Michele Prado, que estuda e que pesquisa a extrema-direita, a radicalização e o extremismo, não só no Brasil, mas também no mundo. Vale dizer isso, né, Mauro Michele? É um movimento que não é só nacional, não é só brasileiro. A gente vê o Donald Trump nos Estados Unidos, enfim, a gente vê o que aconteceu agora na Itália recentemente. Há, de fato, aí uma força de direita se levantando no mundo como um todo e atrelado a essa confusão, a esse caos, como a Michele Prado também pontuou, e a gente está vendo isso já nesse início de campanha para o segundo turno. O dia de ontem, o que foi o dia de ontem nas redes sociais? Teve uma hora que eu tive que parar, parei, desabilitei ali. Separado aqui, Diego, a nota aqui para por favor, conversar sobre isso, mas siga aí. Não, só a gente está no início do segundo turno. E é isso, como polarizou que eu digo, Lula, Bolsonaro, as duas correntes que os seus apoiadores se veem como antagônicos. Então, assim, a situação, aquilo que a gente falava no primeiro turno, a gente falava aqui no Nova Manhã Brasília na semana passada, parece que a campanha, a eleição foi mais tranquila do que a gente podia imaginar, né? A gente estava com muito temor em torno da campanha e até que ela finalizou, claro, não estou desmerecendo tudo que aconteceu, os 2 assassinatos atrelados a questões políticas, mas foi uma campanha, assim, ok, razoável, né? Mas agora no segundo turno já começou de um jeito que assusta, né? Como eu dizia, eu tive ontem que parar de ver rede social, porque tava maçonaria, cristianismo, Deus, demônio, satanismo, uma nojeira, assim, uma coisa absurda. E aí, minhas enteadas, uma tem 18, outra tem 21 anos. A de 18 anos veio, Diego, me explica o que está acontecendo. Eu falei, mas eu não faço ideia do que está acontecendo, eu não consigo explicar o que eu não sei o que está acontecendo. Então vamos explicar o que aconteceu ontem. Por favor, Mauro. E aí a gente percebe que essa comunicação sem filtro, aqui o cientista político Leandro Gabiati até chegou a mencionar, né, a questão da comunicação, e é uma comunicação sem filtro proporcionada pelas redes sociais, porque quando você tem ali veículos de comunicação institucionalizados, pessoas treinadas para lidar com comunicação, você tem uma comunicação que é feita de acordo com critérios e também com uma ética da profissão. Quando a comunicação é direta, é o vale tudo. Ontem o que aconteceu? Primeiro, o ex-presidente Lula foi associado nas redes sociais a um homem identificado como Vic Vanilla, que seria um satanista. O próprio Vic Vanilla teve que divulgar um vídeo ontem afirmando que recebeu ameaças e desmentindo esse boato, né? E o presidente Jair Bolsonaro, em relação a ele, foi ressuscitado aí um vídeo de 2017, 2018 mais ou menos, em que ele faz um discurso numa loja da maçonaria. E também outras fotos em que ele se encontra com maçons, e até o casamento da deputada Carla Zambelli, que também foi, pelo menos tinha motivos ali, símbolos ligados à maçonaria. Acontece que a maçonaria já foi criticada por líderes evangélicos. O próprio Papa Bento XVI foi muito claro nas críticas que ele fez à maçonaria. Só que a maçonaria não é uma religião e não tem nada a ver também com satanismo, nem nada disso. Muitos são, inclusive, movimentos filantrópicos, de estudo de filosofia. Existem, assim, algumas teorias ali de que os maçons formam uma sociedade meio secreta e que eles se ajudam muito entre eles, inclusive politicamente. A gente atribui, inclusive, a queda do império aqui no Brasil a uma ajuda da maçonaria. A gente já teve vários ex-presidentes da República que eram maçons. Agora, ligar isso a uma seita religiosa, a um movimento do mal, uma coisa assim, está muito distante. Ou seja, a questão religiosa, e aí entra o conservadorismo, né, Diego, é muito presente nessa eleição quando a gente precisa discutir temas que são mais do dia a dia da população, não que a religião não seja, mas um candidato que seja de uma religião A, ou de uma religião B, ou de uma religião C, precisa provar que eles são, na verdade, competentes para resolver os problemas da população, né, Diego? Aquilo que a gente vem falando, né? Não tem um projeto de nação, não tem um projeto de país. A eleição política aqui no Brasil, sobretudo de 2018 para cá, virou uma guerra de bem contra o mal. E qual é o bem? O bem é o meu lado e o mal é o outro lado.
E aí isso se encaixa no Lula e se encaixa no Bolsonaro. Virou uma guerra santa mesmo, uma guerra religiosa. E os dois lados fazem questão de reforçar isso, né? O Bolsonaro aparece mais porque ele vem com um discurso escancaradamente religioso, então fica mais fácil. Mas do lado do Bolsonaro, se você for conversar com um apoiador ali, mais radical, mais fanático, do lado do Lula, perdão, ele também vai se colocar como bem em contraponto ao mal, né? Então, o projeto de nação não existe, né? O Brasil real não existe. A gente fica aqui falando de coisas que deveriam ser discutidas na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. Exato. É claro que não tem como, às vezes, desassociar tanto. Você vai querer eleger alguém que tem os valores mais próximos que o seu. Mas, de novo, termino então como eu comecei. Na política, a gente se apresenta e a gente vê se apresentando da boca para fora, é aparência, né? Eu estudo conservadorismo também, aqui um depoimento pessoal. Eu leio sobre conservadorismo há alguns anos. Eu não consigo ver conservadorismo na gestão do governo Bolsonaro. E aí quem é bolsonarista vai estar ouvindo no rádio e vai estar dizendo que absurdo. Não, eu estou disposto a conversar e a debater aonde está o conservadorismo no governo de Jair Bolsonaro. Eu não consigo enxergar do ponto de vista prático. Mas, enfim, isso não tem nada, isso já não importa mais, Mauro Michele, né? Não importa. Não importa o que é, o que não é. Importa o que a gente quer parecer que seja. Né? Isso é muito complicado. E o que mais assusta é ruim. você ver pessoas inteligentes do seu meio social rodando ali atrás do próprio rabo nesses mesmos assuntos que são colocados aí para tirar o foco dos reais problemas. Exatamente. Então isso é muito assustador, né? E acho que é nosso papel chamar atenção para isso. Embora a gente também, às vezes, tenha que ficar rodando atrás do próprio rabo para explicar o inexplicável, sabe? Assim, Pois é. é uma coisa impressionante. Obrigada, Diego. Até amanhã. Até amanhã, Mauro, Michele, ouvintes.